Fala pessoal, tudo bem? Bom, essa semana nós recebemos um caso aqui no escritório muito legal e eu acho que vale bastante compartilhar isso com vocês. Claro que eu não vou trazer aqui o nome da pessoa, nem posso fazer isso, mas eu quero trazer um pouco desse discernimento de começar a pensar na sua aposentadoria. Saiu alguns anos atrás uma pesquisa do SPC, inclusive, dizendo o seguinte, que em cada 10 brasileiros, 8 não estão pensando na aposentadoria. E o que é mais comum é nós aqui vermos as pessoas se aposentando e dependendo dos parentes, dos filhos, para conseguir se manter, infelizmente. E é isso que nós não queremos para vocês, tá? Então, eu quero trazer esse caso, vai esclarecer bastante coisa de como se forma um plano futuro, e eu acho que isso é ideal para o brasileiro principalmente, tá? Infelizmente, nossa cultura é muito imediatista, a gente quer ganhar, ficar milionário do dia para a noite, e isso não acontece, tá bom? E o que nos chocou é que essa pessoa era muito jovem e já veio com essa demanda de aposentadoria, isso é legal. O que a gente quer é que quanto mais pessoas tenham essa mentalidade de buscar uma aposentadoria privada, isso vai fazer muito melhor para a nossa economia, para a nossa geração também, tá? Então, neste caso em específico, ele tem 25 anos, tá bom? E ele trouxe uma demanda de que ele gostaria de se aposentar com 65. Isso é bastante convencional, né? Até a própria INSS, hoje em dia a gente tem visto cada vez mais empurrando a data de aposentadoria para frente, mas nós já tivemos casos de pessoas pedindo 50 anos, 55, 60 anos, assim por diante. Mas o mais convencional, realmente, é 65 anos de idade para aposentadoria, tá? Então, o que nós fazemos aqui dentro do escritório, até para traçar esse objetivo para os nossos clientes, tá bom? Nós sempre separamos esses planos em duas etapas. Na verdade, são três, mas eu vou ficar aqui só em duas, tá? Que são o acúmulo de capital, tá? O acúmulo de capital e o usufruto desse dinheiro, tá? O que acontece? O que nós fazemos é entender qual é o patrimônio que esse nosso cliente vai precisar ter no momento de aposentadoria dele, para que esse dinheiro mantenha ele eternamente, tá? Vitor, por que eternamente? Porque este capital, rendendo juros, somente os juros, tá, vão dar para ele o montante que ele precisa para sobreviver, tá? Então aqui, o que ele falou para nós? Que ele gostaria de ter uma renda na aposentadoria de 60 mil reais ano, tá bom? 60k por ano, tá? Perfeito. Então nós fizemos uma conta onde eu estou dividindo esses 60 mil reais por 4%. Por que 4%? Porque 4%, se eu for no mercado financeiro, eu encontro uma das aplicações mais conservadoras, tá? Rendendo inflação mais 4. E veja, aqui eu não estou entrando muito no mérito da inflação, porque como nós somos um país emergente, nós temos sempre um problema de prever o que vai acontecer com a nossa economia, tá? Diferente de um país de primeiro mundo, como Estados Unidos, por exemplo, que tem uma economia muito mais estável, inclusive essa parte de inflação eles conseguem prever aí para frente, tá? Em um horizonte maior. Aqui no Brasil, infelizmente, a gente usa somente a parte de juro real, porque a inflação eu não sei o que vai acontecer. Hoje mesmo a gente vive um momento onde os últimos 12 meses nós temos uma inflação de 8, um pouquinho acima de 8,30%. Agora você imagina se eu estivesse considerando, ou se eu considerar aqui dentro de um plano do meu cliente, uma inflação de 4% ou 5%. Isso já dá uma diferença absurda no valor que ele precisaria lá na frente, tá? Então, tudo que eu falo aqui é somente considerando o juro real, ou seja, essa pessoa vai precisar de inflação mais esse ganho real de 4% aqui na aposentadoria para ter esses 60 mil para sempre, tá? Então,
60 mil, se eu fizer essa conta de dividir os 60 mil por 4%, daria um capital de 1,5 milhão. Tá bom? Ou seja, já encontramos aqui o valor que essa pessoa precisa ter de recursos lá na frente, que dariam de juros os 60 mil que ele precisa. Perfeito? Agora, o que ele precisa fazer, né, nessa parte de acúmulo de capital para chegar no 1,5 milhão? Uma coisa é eu saber que eu preciso do 1,5 milhão, outra coisa é eu poupar durante a minha vida ativa, né, enquanto eu trabalho, enquanto eu consigo ter renda, para acumular esse 1,5 milhão, tá? Então, eu fiz a nossa continha aqui básica, que vai dar R$ 1.035,39, tá bom? Então, se esse nosso cliente poupar R$ 1.035,39 todos os meses e aplicar a uma taxa de inflação mais 0,4% ao mês, tá? Ou, se a gente quiser levar isso para ano, inflação mais 4,90 ao ano, ele conseguirá chegar nesse 1,5 milhão. O bom dessa pessoa é que ele já consegue poupar até um pouquinho mais desse recurso, tá? Então, se ele seguir isso durante todo esse período, ele não vai ter problema de chegar nesse 1,5 milhão, tá bom? E é aí que tá o lance, tá? Aqui é o mais importante que existe. Investir bem, sem dúvida nenhuma, vai te trazer uma diferença absurda de retorno lá na frente. Mas se eu não consigo poupar, e essa é a grande dificuldade do brasileiro, porque a gente é muito imediatista, geralmente a gente vive com base no que a gente ganha. Se eu ganho 2, se eu ganho 5, eu gasto os 2 ou 5, tá? Isso deveria ser o oposto. Eu deveria viver com menos do que eu ganho para que eu consiga poupar uma parte desse dinheiro e investir nos meus objetivos. Seja ele a aposentadoria, nesse caso, a compra de um imóvel, a troca de um carro, a viagem dos sonhos e assim por diante, tá? Então, esse meu cliente, dos 25 aos 65 anos, ele poupará R$ 1.035, como eu mencionei, com 39 centavos, para chegar e acumular essa parte de 1,5 milhão. O que a gente sempre fala que é vital para que tudo isso dê certo, tá? Para que todo esse plano se encaixe perfeitamente. O meu cliente, ele precisa conseguir poupar essa renda, né? Ou conseguir ter renda e poupar parte desse capital durante esse período. Mas eu vou trazer um ponto aqui para vocês, tá? Infelizmente, aqui no Brasil, a parte de seguros, ela é muito prostituída, porque infelizmente foi colocada, e aqui eu não vou generalizar, pelo amor de Deus, mas sempre quando a gente fala de seguro, é uma forma de você interpretar como é alguma venda casada aqui que estão me oferecendo, tá? Mas é muito importante vocês pensarem em utilizar o seguro até como uma forma de segurança para alcançar esse patrimônio. Por quê? E se acontece algo com alguém, né, ou com essa pessoa que está gerando a renda durante esse período? E eu estou falando aqui de 40 anos de tempo, tá? 40 anos de espaço aqui, que essa pessoa precisa estar saudável, trabalhando, gerando renda e poupando. Então, é importante que você tenha um seguro que te assegure, te dê segurança para você trabalhar e em um momento de invalidez, ou, puxa, não consegui, me hospitalizei e não consegui gerar renda, o próprio seguro ele consegue te pagar essas diárias, tá? Eu vou fazer um vídeo, depois um call com o Marcos é quem cuida de toda essa parte de patrimonial, que a gente chama aqui no escritório, e aí vai ficar muito mais claro, a gente vai trazer exemplos para vocês de como funciona e em quais momentos o seguro ele é importante, tá bom? Tirando um pouco essa questão do seguro, vamos voltar agora a nossa atenção aqui para o usufruto, que é a parte da aposentadoria, tá?
Então, nós já entendemos qual é o capital, tá, que essa pessoa precisa lá no final do período, o quanto ele quer de renda, né, e o quanto vai gerar de renda esse patrimônio para ele durante os anos seguintes. E aqui eu estou considerando que essa pessoa não tem recursos hoje, tá? Então ele tem zero de capital hoje, tá bom? Ele vai começar a partir dos 25 anos. Mas, Vitor, e se essa pessoa aqui, quando chegar nos 65 anos, ela entender que os 60 mil, né, ou 5 mil por mês aqui de renda, ele não vai ser... não vai dar para ele manter o padrão que ele gostaria. Ao invés de 60, ele vai precisar de 80 mil reais. Tá? Então, é claro, existe esse outro estudo que a gente apresenta para os nossos clientes, que é o consumo desse capital acumulado. Mas, se eu estou consumindo mais do que eu consigo ter de juros, vocês concordam comigo que esse capital ele vai acabar em algum momento? Ele vai acabar, porque eu estou consumindo parte do principal todos os anos. Então, vamos supor que ele use esse dinheiro, esse recurso, né, de 80 mil reais por ano, tá? Ao invés de 60, ele fala, Vitor, eu preciso de 80 mil por ano. Como ele vai consumir parte do principal, esse recurso vai acabar em algum momento. Aqui eu já fiz esse estudo, acabaria com 101 anos de idade. Qual que é sempre o risco de se fazer um plano onde você vai consumir o patrimônio? É você viver mais do que está estipulado. Esse é um risco, tá? Então imagina que essa pessoa viva 103, 105 anos, e hoje com a medicina avançando, né, já se tem estudos também dizendo que em 2050 mais de 3 milhões de pessoas terão mais do que 100 anos de idade. Então, esse é um risco, viver mais do que ele estava estipulando. Tem um caso muito emblemático desse fato, né? Que é o próprio Jorginho Guini, um dos donos do Copacabana Palace. Aconteceu exatamente isso com ele. Agora, um outro ponto também, que é um outro risco, né, iminente nesse projeto, é essa pessoa ter que consumir, ou consumir, né, mais do que 80 mil por ano, tá? Então, se ele consome, por exemplo, em determinado ano 100 mil reais, ele está trazendo essa linha para a esquerda, ou seja, ele vai encurtar o prazo que ele tinha de projeção, tá bom? Então, esse é um outro risco que pode ter aí na vida dessa pessoa. Por isso que a gente sempre fala, o mais seguro é o que a gente pensa na perpetuidade. Eu penso que eu vou consumir apenas os juros daquele montante que eu acumulei durante toda a minha vida financeira, né? Toda a minha vida ativa ali de trabalho, de geração de renda e poupar, né? Ou poupança, o simples fato de você poupar, tá bom? Então, tenham isso como base. Se você tem alguma dúvida sobre a sua vida financeira também, nos mande aqui. Eu espero que isso tenha ficado muito claro e como você pensar realmente a longo prazo, e aqui nós estamos falando de 40 anos, é realmente um diferencial, tá? Não caia nessa de que você vai ficar rico do dia para a noite, isso não existe. Cuidado com essas propostas maravilhosas que existem aí mundo afora. Eu nunca vi ninguém ficar rico do dia para a noite, a não ser ganhando na Mega Sena, e é muito difícil, infelizmente, tá bom? Então, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Nos ajude a compartilhar o nosso canal com as pessoas que você gosta, com as pessoas que têm interesse sobre o assunto, porque o nosso propósito ele é realmente levar mais educação financeira para a população brasileira, tá? Um grande abraço, espero você no próximo vídeo.